Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a voz passiva de ação. É a segunda aula sobre este tópico. Vamos, nesta aula, falar e observar algumas diferenças entre a voz ativa e a voz passiva de ação nos diferentes tempos verbais e a transformação que temos de operar entre a voz ativa e a voz passiva. O primeiro exemplo é com uma frase no presente. O exemplo da voz ativa é: a Susana canta o fado. Então, canta é o verbo cantar, no presente do indicativo. E a voz passiva de ação, temos que transformar ou utilizar o verbo ser no mesmo tempo verbal da voz ativa. Então, a Susana canta. Canta é o verbo cantar no presente. E a voz passiva de ação temos o fado é cantado. Então, é o verbo ser no presente, porque na voz ativa temos o verbo também no presente. E depois cantado é o particípio passado do verbo principal. O fado é cantado pela Susana. Então, mais uma vez, canta é o presente, é o verbo ser no presente. Exemplo para o PPS, pretérito perfeito simples. O Pedro viu. Viu é o verbo ver no pretérito perfeito simples. O Pedro viu o concerto do Tony Carreira. E agora temos o concerto do Tony Carreira foi. Foi é o verbo ser no pretérito perfeito simples. Então, viu pretérito perfeito simples, foi verbo ser também no pretérito perfeito simples. Visto é o particípio passado do verbo ver, certo? Foi visto pelo Pedro. Terceiro exemplo, a Ana apanhava fruta com o avô. Apanhava é o verbo apanhar, no pretérito imperfeito. Então, voz passiva, a fruta era. Era é o verbo ser no pretérito imperfeito. Apanhava, pretérito imperfeito. Era verbo ser no pretérito imperfeito. A fruta era apanhada. Apanhada é o particípio passado do verbo apanhar, do verbo principal da frase. A fruta era apanhada pela Ana e o avô. Exemplo número 4. Pretérito mais que perfeito composto, que é uma estrutura do nível B1. A Marta tinha comprado uma mala. A transformação. A mala tinha sido comprada pela Marta. Então a diferença é que temos a introdução do verbo ser, do particípio passado do verbo ser. Okay? É sempre esta a transformação da voz ativa do pretérito mais que perfeito composto para a voz passiva de ação do pretérito mais que perfeito composto. Temos de introduzir o verbo ser, o particípio passado do verbo ser. Mais uma vez, a mala tinha sido comprada pela Marta. Então, sido é a palavra que temos que introduzir. Mais uma vez, sido é o verbo, é o particípio passado do verbo ser. Finalmente, o Carlos vai comer um cachorro. Vai comer é o futuro. Nós chamamos de perifrástica do futuro, esta estrutura, ir mais infinitivo, que, como vocês sabem, é muito simples. E a transformação para a voz passiva da ação é: o cachorro vai ser comido. Então a diferença é que vamos introduzir a palavra ser, o verbo ser. Vai ser comido pelo Carlos, ok? Então, aqui temos vai comer e a transformação para a voz passiva da ação é vai ser e depois o particípio passado do verbo principal. Particípio do verbo comer é comido, como vocês sabem. Mais um slide para clarificar este tópico. Mais exemplos, porque os exemplos, na minha opinião, são super importantes e ajudam na clarificação destes tópicos gramaticais. Começamos com a voz ativa. Eles ouviram a notícia.
Então ouviram é o pretérito perfeito simples, simple past. A notícia foi ouvida por eles. Ouviram pretérito perfeito simples, foi verbo ser no pretérito perfeito simples. Ouvida é só o particípio do verbo principal, do verbo ouvir. Segundo exemplo, essa editora vai lançar o livro amanhã, então vai lançar é o futuro, o livro vai ser lançado. Então temos de introduzir o verbo ser no infinitivo depois do verbo ir. Lançado é só o particípio do verbo principal. O livro vai ser lançado amanhã por essa editora. Este canal vai apresentar, então vai lançar é o futuro, vai apresentar é o futuro. Este canal vai apresentar esses programas no próximo mês. Esses programas vão ser apresentados por este canal no próximo mês. Então, futuro, temos de introduzir o verbo ser no infinitivo, vai ser. Futuro, mais uma vez, introduzimos o verbo ser no infinitivo. Vão ser apresentados, como vocês sabem, é o particípio passado do verbo apresentar. Último exemplo, um jornalista português está a preparar essa reportagem. Está a preparar é o presente, mas é o presente contínuo. Essa reportagem está a ser preparada por um jornalista português. Então, mais uma vez, temos de introduzir aqui o verbo ser no infinitivo para transformar o presente contínuo na voz passiva. Mais uma vez, preparada é só o particípio passado do verbo preparar. Na próxima aula temos atividades para consolidar e para praticar e para treinar estas transformações. Espero que tenham gostado e até breve.